Bem-vindos a todos! Hoje vamos mergulhar fundo no tema da nutrição. Mais especificamente, vamos falar sobre como o açúcar impacta a sua saúde. E para essa conversa, temos a honra de contar com o Dr. Robert Lustig. O Dr. Lustig não é apenas professor e um destacado endocrinologista na Universidade da Califórnia, em São Francisco, mas também é um renomado autor de vários livros best-sellers do New York Times, alguns dos quais você talvez já tenha ouvido falar ou lido, como Fat Chance e Metabolical. Além disso, e para nossa sorte, ele é um fervoroso defensor da saúde pública. O Dr. Lustig ganhou atenção mundial por meio de suas pesquisas e palestras públicas sobre os efeitos do açúcar e dos alimentos processados na saúde metabólica. Bem-vindo, Dr. Lustig. É realmente uma honra tê-lo aqui conosco hoje para compartilhar seu conhecimento e perspectivas. O prazer é meu, Cristina. Tenho que confessar que meu livro favorito entre os seus é The Hacking of the American Mind. Também é o meu favorito. Você combinou de forma muito habilidosa muitos aspectos do que enfrentamos como consumidores. É realmente revelador em vários níveis. Queria perguntar: o que o motiva a fazer o que faz com tanto entusiasmo e dedicação? Porque, para mim, parece que essa batalha é como a de Davi contra Golias. Deve haver uma força interior que o inspira e o mantém avançando. Bem, essa é uma boa pergunta. O que posso dizer é que eu não cheguei a isso com uma agenda. Realmente não tinha interesse em ser uma figura pública nem em expressar minhas opiniões publicamente. Meu trabalho era ser o melhor endocrinologista pediátrico acadêmico possível, basicamente manter a cabeça baixa, ficar fora dos holofotes e apenas publicar artigos científicos. Infelizmente para mim, os dados me levaram em uma direção completamente diferente, porque o que os dados mostravam era que os conceitos gerais nos quais a ciência e a sociedade estavam se baseando estavam errados, basicamente, estávamos indo pelo caminho errado. Quando vi os dados, foi como engolir a pílula vermelha de Matrix. Então comecei a publicar e explicar ao público: acho que estamos errados. E isso deixou muita gente irritada. Depois percebi que o motivo pelo qual as pessoas ficaram irritadas não era porque eu estava errado, mas porque havia dinheiro envolvido. E isso me levou a começar a olhar para o lado obscuro das corporações americanas e da sociedade. E, bom, aqui estou agora. Você escreve de forma muito carinhosa sobre sua mãe em The Hacking of the American Mind, e você menciona que ela foi uma inspiração para o livro. Estou curiosa, o que havia na vida dela que o inspirou a escrevê-lo? Bem, ela foi uma inspiração, mas, na verdade, foi uma inspiração negativa. Escrevi o livro, em parte, porque estava tentando entender por que minha mãe era como era. Ela era uma pessoa muito infeliz, e bem, me tornou uma pessoa um pouco infeliz também. Parte da razão do livro foi minha busca por compreender a infelicidade da minha mãe. Ela passou a maior parte da vida tentando administrar ou superar sua dor e infelicidade, e fez isso com muitas substâncias e comportamentos dopaminérgicos. E assim cheguei a entender do que realmente se trata o vício. Basicamente, é uma distração da sua própria dor e tristeza. E quando você percebe isso, surge a pergunta: como ser feliz? E a resposta não está em nada que você possa comprar. E, bom, aí nasceu o livro. Você faz um ótimo trabalho ao mergulhar fundo e definir tantos aspectos diferentes do que realmente controla todas essas emoções. Quero falar mais sobre isso, mas antes de entrarmos nesse assunto, queria comentar algo que achei particularmente interessante sobre sua trajetória. E é que depois de obter seu bacharelado no MIT e seu diploma de médico em Cornell, você decidiu que precisava de um pouco mais. Para entender as leis que envolvem a saúde pública, você decidiu ir para a Faculdade de Direito e obteve seu mestrado em estudos jurídicos. O que motivou essa decisão? Isso foi provocado pela luta contra a indústria alimentícia e a complexidade por trás de tudo o que enfrentamos? Sim. Em 2007, fiz minha primeira palestra dizendo que o açúcar era um problema. Até aquele momento, eu estava focado na obesidade e na insulina, sendo a insulina o problema que impulsionava o ganho de peso. E então surgiu a pergunta: ok, se a insulina impulsiona o ganho de peso, o que impulsiona a insulina? Fiz uma palestra no NIH em 2007, no início daquele ano. Eles estavam organizando um simpósio de gala de 100 anos sobre saúde pública e disruptores ambientais. Era um simpósio de 2 dias. O primeiro dia foi sobre sucessos como o envenenamento por chumbo, a poluição e a asma. E o segundo dia seria sobre desafios.
Amanhã seria sobre obesidade e síndrome metabólica, e à tarde sobre TAA e autismo. Pediram-me para dar uma palestra sobre o que eu achava que era o maior fator ambiental contribuinte para a obesidade e o diabetes. Esse era o meu desafio. Eu tinha meia hora. Então, sentei-me para preparar a palestra. Tenho certeza de que eles pensaram que eu escolheria algum produto químico ambiental como BPA, ftalatos ou PAS, algo identificável como um químico ambiental, um disruptor endócrino. E eu disse, sim, talvez. Mas há algo maior acontecendo aqui. Pensei comigo, olha, eu sou pediatra. Hoje, as crianças têm doenças que nunca tiveram antes. Diabetes tipo 2 e doença hepática gordurosa eram doenças que não existiam em crianças. Agora, 25% das crianças, não apenas as obesas, têm doença hepática. E 1/3 de todos os novos diagnósticos de diabetes em crianças são tipo 2. Isso era impensável quando eu era residente. Aconteceu no meu tempo. O que poderia explicar isso? A que as crianças estão sendo expostas que poderia justificar isso? Essas duas doenças são as doenças do álcool. E eu sei disso porque cuidei de alcoólatras suficientes quando era estudante de medicina. Você não via doença hepática gordurosa em ninguém, a menos que fosse alcoólatra. Mas agora, as crianças não bebem álcool. Então, há algo a que elas estão expostas que se parece com o álcool? Peguei meu livro de bioquímica de 30 anos atrás e fui para a página sobre álcool. Lá estava o metabolismo do álcool. Então virei a página e lá estava o metabolismo da frutose, a molécula doce do açúcar. E eu pensei, uau, isso é estranho. Deixe-me começar a comparar essas coisas. E comecei a observar as semelhanças e diferenças entre o metabolismo do álcool e o metabolismo da frutose. E o que percebi foi que eles são exatamente iguais. São exatamente iguais. O metabolismo bioquímico da frutose é equivalente ao do álcool. E então percebi, espera um segundo, a frutose é o álcool da criança. A grande diferença entre os dois é que, no caso do álcool, o fermento faz o primeiro passo, chamado glicólise. Já para a frutose, nós fazemos nosso próprio primeiro passo. Mas depois disso, eles são exatamente iguais. Não há diferença. E faz todo o sentido que as crianças desenvolvam as doenças do álcool sem consumir álcool. Então, preparei essa palestra e apresentei isso ao NIH. Era um simpósio. Fiz minha palestra e recebi aplausos. E aí veio o intervalo para o banheiro. Eu estava parado no púlpito respondendo perguntas e as pessoas não estavam voltando. Então percebi que também precisava ir ao banheiro. Fui ao banheiro e havia 40 toxicologistas lá. Quando entrei pela porta, eles me atacaram. Não me deixaram sair do banheiro, gritando comigo: meu Deus, ele está certo, ele está certo. Você tem que contar isso ao mundo inteiro. E acho que é isso que tenho feito desde então. Se eu consegui fazer com que 40 toxicologistas ficassem tão agitados, algo deve estar muito errado, sabe? E o fato é que, depois que eu disse isso, as pessoas começaram a analisar essa questão com mais atenção e começaram a fazer seus próprios estudos. Tenho que dizer que, nos últimos 15 anos, desde 2007 ou 2008, todos os dados basicamente mostraram que esse é o principal fator de obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa, câncer, demência, síndrome dos ovários policísticos. Porque todas essas doenças são doenças mitocondriais. São doenças de mitocôndrias defeituosas. E acontece que a frutose destrói suas mitocôndrias. Quero dar um passo atrás para ter certeza de que todos os nossos ouvintes entendam o que estamos dizendo. Acho que não se trata do seu nível de educação. Trata-se, na verdade, de você já ter prestado atenção a isso. E quando você presta atenção, pode entender melhor. Você se refere ao açúcar como um composto que contém duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose, se entendi corretamente. A glicose é aquela que fornece energia para nossos músculos, nosso cérebro, etc. E essa molécula de frutose é a que produz um pouco de energia, mas também gorduras. Não produz energia. E essa é parte do enigma. Depende de como você define energia. Se estamos falando de energia física, ou seja, calor, como se você a explodisse em um calorímetro de bomba, então sim, ela produz energia. Fornece 4 calorias por grama.
Mas se você a coloca em uma célula e espera que a célula converta a frutose em energia, isso não acontece. Na verdade, ela consome energia. E a razão é que não somos calorímetros de bomba. Não funcionamos com calor, funcionamos com ATP, trifosfato de adenosina. Essa é a substância química que contém energia na célula e que a célula usa para realizar todas as suas funções metabólicas e gerar energia. Se você não gera ATP, não está gerando energia. E acontece que a frutose realmente inibe a geração de ATP. Então, se você explodir em um calorímetro, é energia. Se a coloca em uma célula, ela consome energia. Entender essa diferença é essencial para compreender o conceito de saúde metabólica e como ele é tão diferente desse conceito de calorias. Por isso meu hashtag é QDCalorie, elimine a caloria. Sim, e por isso você diz: não olhe para as calorias, não conte calorias porque é a longo prazo, isso não funciona. Se você contasse ATP, isso funcionaria, mas é difícil de fazer. Mas pelo menos esse seria o marcador de saúde metabólica, a geração de ATP. Estava pesquisando um pouco sobre isso e fiquei muito intrigado com a ideia de o que é açúcar. Comecei a ler cuidadosamente várias etiquetas de alimentos para ver se conseguia identificar qual ingrediente poderia ser aquele tipo de ingrediente doce. E tenho que dizer que foi bastante confuso. Por exemplo, fui à minha loja local de alimentos saudáveis e peguei produtos aleatórios. Li os ingredientes procurando o que achava que poderiam ser os ingredientes doces. Não sei se podemos chamar todos eles de açúcar. Preciso da sua ajuda com isso. Mas deixe-me compartilhar o que encontrei: açúcar de cana puro, açúcar orgânico, açúcar mascavo, açúcar de álcool. E este me deixou particularmente perplexo porque estava em um biscoito: açúcar de fruta monge, frutose, xarope de milho rico em frutose, açúcar de cana orgânico, xarope de cana invertido, sólidos de xarope de arroz, xarope de agave, xarope de arroz integral, mel e xarope de bordo. Todos esses são iguais e são processados e metabolizados da mesma forma? A resposta curta é que todos são iguais, exceto que são feitos de maneiras diferentes. Podem vir de fontes diferentes, mas, em última análise, são a mesma coisa. Na verdade, você mencionou provavelmente uns 20 agora mesmo. Existem 262 nomes para açúcar. E você pode encontrá-los no meu site, robertolustis.com, sob o título Repositório de Açúcar. Também estão listados no site do meu colega, Wolfram Alderson, Hipoglicemia Support Foundation. Se você visitar hipoglicemia.org, pode encontrar todos os 262 nomes para açúcar. E estamos adicionando mais o tempo todo. É um projeto vivo que estamos realizando com o HSF. A questão é que a indústria alimentícia usa todos esses nomes. E a razão é que, ao usar nomes diferentes, podem listá-los como número 5, número 6, número 7, número 8 ou número 9 no rótulo de informações nutricionais. Mas quando você soma, é o número 1. Eles estão escondendo o açúcar à vista de todos. Usam nomes diferentes para açúcar que você nem sabe que são açúcar. Por exemplo, xarope de cana invertido. Como você saberia que isso é açúcar? Demerara? Panuxia? Purê de maçã? Parece que é maçã, mas não, isso é açúcar. Suco de cana evaporado é outro que usam muito no iogurte. Essas são todas manobras da indústria alimentícia especificamente para esconder o açúcar à vista de todos. E sei disso porque nosso coordenador, durante 1 ano e meio, trabalhou na General Mills e participou dessas reuniões. Tipo, onde vamos esconder o açúcar neste produto? Esta é uma estratégia bem estabelecida e bem planejada por parte da indústria. Foi particularmente desconcertante ler álcool sugar. O que é isso? Bom, provavelmente o que queriam dizer é sugar álcool, álcool de açúcar. É mais provável que seja isso, e talvez, sabe, mudaram o nome para te confundir ainda mais. Mas, você sabe, os álcoois de açúcar são como sorbitol, manitol, xilitol, eritritol. Eles são álcoois de açúcar. Têm algum valor calórico. São um pouco doces, mas não muito. É preciso usar uma quantidade maior para obter mais doçura. Mas eles têm volume, então podem ajudar em coisas que precisam de volume, como um biscoito, porque ocupam espaço. Eles retêm água, o que é, na verdade, um problema. É bom para manter algo úmido, mas é ruim porque,
quando você consome, não é totalmente digerido. Assim, retém água, o que pode causar bastante inchaço e diarreia. E quanto mais álcool de açúcar em um produto, mais diarreia e mais desconforto gastrointestinal. Portanto, não é, de forma alguma, uma solução para substituir o açúcar. Mas, sem dúvida, a molécula de frutose é o verdadeiro vilão nessa história. A razão é que a molécula de frutose é metabolizada de forma completamente diferente da molécula de glicose. A molécula de glicose se transforma em dióxido de carbono e ATP. A molécula de frutose se transforma em gordura. Assim, elas são processadas de maneira diferente pelo fígado e pelos músculos. São a razão pela qual temos a doença do fígado gorduroso. São a razão da gordura nos músculos. São a causa da resistência à insulina, da gordura no fígado e da gordura nos músculos. Isso é o que impulsiona as doenças metabólicas crônicas. Agora, a glicose não é perfeita. A glicose gera uma resposta de insulina, e essa resposta pode gerar ganho de peso, mas geralmente é gordura subcutânea, que é onde seu corpo quer armazenar a energia. Ele não quer colocar a energia no fígado, quer armazená-la no pneu ao redor do seu abdômen. Você quer esse pneu? Não. Mas, do ponto de vista da saúde, ter um pneu é muito melhor do que ter um fígado gorduroso. Só para esclarecer, os alimentos que contêm glicose são coisas como grãos, nozes, vegetais e alimentos ricos em amido, como pão, arroz, massa e batatas. Os alimentos que contêm frutose são coisas como mel, xarope de bordo, fast food e alimentos processados. Existem 5 adoçantes calóricos que contêm frutose: sacarose, açúcar de mesa, xarope de milho com alta frutose, xarope de bordo, mel e agave. Por falta de uma palavra melhor, todos são basicamente equivalentes. Todos têm glicose e frutose. Assim, a glicose não é o problema, mas a frutose é. A glicose é a energia da vida. Cada célula no planeta pode queimar glicose para obter energia. A glicose é tão importante que, se você não a consome, seu corpo a produz. A frutose, por outro lado, não participa de nenhuma reação bioquímica em nenhuma célula animal no planeta que exija frutose dietética. É completamente vestigial para toda a vida animal. É um resquício de nossos ancestrais vegetais. É por isso que eles são plantas e nós não. E, sabe, a frutose prejudica a função mitocondrial. Por que a frutose prejudica a função mitocondrial? Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta extremamente boa. E a resposta é porque cada célula do seu corpo precisa queimar e crescer, mas não ao mesmo tempo. Cada célula do seu corpo, em algum momento da sua vida, teve que crescer, e em outro momento teve que queimar. Agora imagine que a frutose é madeira. Você tem uma casa e tem madeira. Você pode usar cada pedaço de madeira para um de 2 propósitos. Pode usá-lo como lenha ou para fabricar móveis. Mas não pode usá-lo para ambos. Cada pedaço de madeira pode ser usado para uma coisa ou para outra, mas não para as duas. Cada molécula de glicose pode ser usada para queimar e produzir ATP e dióxido de carbono, ou pode ser usada para componentes estruturais como lipídios para membranas que permitem que as células se dividam, ou pode ser usada para aminoácidos, ou para a ribose para formar novo DNA. Na verdade, se você queima toda a glicose até transformá-la em dióxido de carbono, então não pode usá-la para estruturas, apenas para energia. Portanto, deve haver uma maneira de desligar as mitocôndrias para permitir o crescimento nos momentos em que o crescimento é necessário. Existem 2 tipos de células que precisam crescer muito. Uma são as células cancerígenas e a outra são as células fetais. E as células cancerígenas e fetais têm 2 coisas em comum: não têm oxigênio e não têm mitocôndrias. Sem oxigênio, sem mitocôndrias. Este é um fenômeno chamado efeito Warburg, descoberto por Otto Warburg, que ganhou o Prêmio Nobel em 1931 por descobrir que as células cancerígenas não precisam de oxigênio para crescer. Elas fermentam o açúcar, não o queimam. Elas o fermentam, como leveduras. E obtêm algum ATP para alimentar essas células. Mas, no final das contas, usam a glicose para crescer. Bom, as células fetais fazem o mesmo. Então, quando uma célula está no modo de crescimento, você não quer que suas mitocôndrias trabalhem. Portanto, deve haver uma forma de desligá-las. A frutose é a forma de desligá-las.
A frutose coloca sua célula no modo de crescimento em vez do modo de queima porque, basicamente, inibe suas mitocôndrias. Então, as células cancerígenas não têm mitocôndrias, as células fetais não têm mitocôndrias, mas suas células normais têm mitocôndrias. No entanto, você tem uma forma de desligá-las, e essa forma é a frutose. Acreditamos que isso acontece porque, nos tempos antigos, só havia um momento no ano em que a frutose estava disponível, a época da colheita. E o que vinha depois da colheita? O inverno. Então, do ponto de vista evolutivo, fazia sentido que a frutose dissesse às suas mitocôndrias: ei, pare de queimar, comece a armazenar porque o inverno está chegando, teremos 4 meses de escassez e precisamos acumular mais gordura. E a última coisa que queremos fazer agora é queimar. Então, vamos desligar nossas mitocôndrias especificamente para gerar essa gordura e sobreviver até a primavera. Que tal isso? Então, na verdade, existe um imperativo ecológico por trás do motivo pelo qual a frutose faz isso. E se estivéssemos todos hibernando durante o inverno, isso faria sentido. Mas não estamos. Portanto, desligar suas mitocôndrias quando não é época de colheita é o problema. E você sabe, o açúcar está disponível 365 dias por ano, e está presente em todos os alimentos processados de propósito, porque também é viciante. Ele basicamente ativa o centro de recompensa no cérebro, dizendo: isso é bom. Quero mais. Então você come mais, e isso continua e continua. E agora você tem obesidade e síndrome metabólica. Quero voltar a algo que você mencionou antes. Quando pensa em função metabólica, uma das primeiras coisas que vem à mente são os hormônios. O açúcar tem esse impacto nos hormônios que controlam nossa capacidade de dizer estou com fome ou não estou com fome. Sim, absolutamente. Existe um hormônio da fome no estômago chamado grelina. A grelina é produzida pelas células do estômago. A grelina entra na corrente sanguínea e vai para o cérebro. O cérebro diz: ei, os níveis de grelina estão altos. Isso significa que meu estômago está vazio. Portanto, estou com fome. Vou procurar algo para comer. Assim, quando seus níveis de grelina aumentam, isso é um sinal de fome e de que você deve comer. Você coloca comida no estômago, os níveis de grelina diminuem, e isso diz: ei, não estou mais com fome. Acabei de comer. Bem, a frutose não suprime a grelina. A glicose sim, mas a frutose não. Então você continua comendo. Estas são moléculas muito diferentes, a glicose e a frutose. Agora, a indústria alimentícia dirá que uma caloria é uma caloria, açúcar é açúcar, não importa. E a razão é porque todo açúcar queima 4 calorias por grama. E se fossemos calorímetros de bomba, eles estariam certos. Mas não somos. E é assim que eles basicamente aliviam sua responsabilidade, voltando ao conceito de calorias. Então, toda vez que você ouvir alguém dizer a palavra caloria, tudo bem, ou é um ignorante ou um mentiroso. E na minha clínica, se você dissesse a palavra caloria, eu te expulsava, porque significava que você não entendia. Tenho uma pergunta. Tenho amigos que, em vez de adicionar açúcar ao café, usam adoçantes artificiais, como sucralose ou estévia. E também tenho amigos que dizem que bebem refrigerantes, mas a versão zero, também conhecida como a versão diet. Sabemos como esses adoçantes artificiais impactam nosso metabolismo? É da mesma forma que a frutose? Não, é diferente. É diferente. Esses adoçantes não nutritivos, alguns são artificiais e outros são naturais. A estévia e o monk fruit são naturais. O eritritol é natural. A alulose é natural. Outros, é claro, não são naturais como o neutame, o aspartame e a sucralose, que não são naturais. Eles têm impactos diferentes, mas, em geral, o que fazem é fornecer doçura à língua. A mensagem vai da língua ao cérebro: está vindo açúcar, porque o cérebro não sabe que não é açúcar. Então, a mensagem vai do cérebro ao pâncreas: libere insulina. Assim, você ainda tem uma resposta de insulina. E se você tem uma resposta de insulina, ainda vai armazenar energia como gordura. Assim, o fato de não ter calorias não significa que não gere uma resposta de insulina. Isso é a primeira coisa. A segunda é que vários desses adoçantes, não todos, mas vários, têm efeitos no trato gastrointestinal que são diferentes.
Parecem alterar o microbioma, parecem alterar as junções que mantêm as células intestinais unidas e criam o que é conhecido como intestino permeável. E o intestino permeável permite a passagem de proteínas ruins, citocinas e lipopolissacarídeos para a corrente sanguínea, gerando inflamação. Assim, esses adoçantes artificiais estão associados à intolerância à glicose e à resistência à insulina, de qualquer forma, não relacionados às calorias ou à frutose. Portanto, são diferentes, mas ainda causam problemas. Um estudo publicado há alguns anos mostrou que a toxicidade de uma Coca-Cola equivale à toxicidade de 2 Coca-Colas Diet. Assim, metade do mal não significa bom, metade do mal significa metade do mal. Se você pensa que, sem frutose, sem calorias, pode beber 10 deles, nesse caso seriam 5 vezes pior. Sim, acho que, na verdade, essa é a correlação. As pessoas bebem mais porque acham que não faz mal. Quero te perguntar, porque você comentou sobre o impacto gastrointestinal e o intestino permeável. Está relacionado de alguma forma com a doença de Crohn? Interessante você perguntar. Existem alguns estudos recentes que analisam pacientes com doença de Crohn que reduziram a ingestão de açúcar, e seus sintomas melhoraram. Na verdade, existem várias doenças autoimunes em que, se você reduzir o açúcar, a gravidade da doença melhora: lúpus, artrite reumatoide e várias outras. A questão é, por que isso acontece? Por que reduzir o açúcar na dieta teria um papel na redução da gravidade da doença de Crohn? Crohn é uma doença autoimune, você sabe, no nível do trato gastrointestinal. O que sabemos, e isso é complicado, mas vou tentar explicar, é que as células do seu intestino estão ligadas, ok? Elas formam uma barreira. E essa barreira tem 3 partes. Tem uma barreira física, que é a camada de mucina. Tem uma barreira bioquímica, que são proteínas que mantêm as células juntas chamadas junções apertadas. E, finalmente, há uma barreira imunológica chamada células TH17, que liberam uma citocina chamada IL-17. Essa é a barreira intestinal, porque o intestino, como você sabe, é um esgoto. Um esgoto é um cano com você sabe o que dentro. Bom, isso é o seu intestino, um cano com você sabe o que dentro. Mas deve permitir que certas coisas sejam absorvidas do intestino. Obviamente, é uma barreira semipermeável. E essas junções apertadas devem impedir que coisas ruins entrem na corrente sanguínea e manter o lixo no lumen intestinal, onde pertence. Essas junções apertadas, uma delas, por exemplo, se chama zonulina. E a zonulina é o que dá errado na doença celíaca, ficando disfuncional nessa condição. Acontece que essas junções apertadas precisam de ATP para se manterem fortes e, basicamente, manterem a integridade do intestino. A frutose, essa molécula problemática de que continuamos falando, nitrata essas proteínas de junção apertada e as torna menos eficazes. Então, em vez de ficarem fechadas, elas se separam. Quando se separam, coisas podem passar do lúmen para a corrente sanguínea. E agora você tem um fenômeno chamado intestino permeável. Isso foi demonstrado porque é possível medir as citocinas e endotoxinas do lúmen intestinal na corrente sanguínea após uma refeição rica em açúcar. Portanto, acreditamos que o açúcar está basicamente envenenando o intestino, permitindo que o lixo entre. E quando esse lixo entra, gera um aumento na resposta imunológica. E, por isso, doenças autoimunes piorariam, como o Crohn's. Então, essa é uma explicação longa, mas acreditamos que o problema da saúde intestinal é muito importante. E achamos que a frutose é particularmente prejudicial quando se trata de saúde intestinal. Conheço pessoas que, em vez de contar calorias, praticam o jejum intermitente. E já ouvi falar de outras pessoas que, para perder alguns quilos, recorrem ao Ozempic. Este medicamento para diabetes tão bem comercializado, o qual aparentemente ajuda na perda de peso. Como endocrinologista, o que você acha dessa abordagem de usar o Ozempic como medicamento para emagrecer? Bem, é complicado. Vamos começar primeiro com o jejum intermitente. O jejum intermitente funciona? A resposta é sim, para certas pessoas. A questão é, quem são essas pessoas? Pelo que podemos perceber, acreditamos que o motivo pelo qual o jejum intermitente funciona é porque ele dá ao fígado uma chance de queimar a gordura acumulada. O jejum intermitente parece ser bom para pessoas com doença hepática gordurosa e resistência à insulina. Sou a favor, sabe, para o paciente certo. Isso não vai ajudar todo mundo. Nem todo mundo tem fígado gorduroso,
mas 45% das pessoas têm. O jejum intermitente é uma maneira potencial de lidar com isso. E é bastante inofensivo. Então, se você consegue fazer e isso te ajuda, sabe, sou a favor. Definitivamente não sou contra. Agora, Ozempic e os análogos GLP-1 em geral. Pergunta complicada. E já falei sobre isso publicamente. Fiz um podcast com o Wall Street Journal sobre este tema há alguns meses. Uso 3 chapéus. E como me sinto sobre esses análogos depende de qual chapéu estou usando. Tenho o chapéu de clínico, o de cientista e o de saúde pública. Quando estou com meu chapéu de clínico, fico feliz que existam porque funcionam. Não há dúvida de que, sabe, uma proporção significativa de pessoas que tomam esses medicamentos perde peso, e isso é bom. E temos muitos pacientes que precisam perder peso por vários motivos: melhora da diabetes, doença hepática gordurosa. Antes fazíamos cirurgia bariátrica e Ozempic é muito mais barato e potencialmente mais seguro, embora isso ainda não esteja claro. Essa é uma grande questão. Chegaremos lá. Mas algumas pessoas precisam dele. E como clínico, meu trabalho é tentar ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Agora, do ponto de vista científico, mudo de chapéu. A questão é, por que funcionam? Bem, eles atuam em 2 lugares. O primeiro lugar é aqui, no cérebro. O que fazem no cérebro? Dizem ao centro de recompensa para se acalmar. Agora, isso parece muito bom. Você diz ao centro de recompensa para se acalmar. De fato, estão usando Ozempic para alcoolismo. Estão usando Ozempic para outros vícios porque dizem ao centro de recompensa para se acalmar. Isso pode ser algo muito bom. Por outro lado, pode ser algo muito ruim também, porque as recompensas são o que te fazem levantar de manhã. Temos um histórico na endocrinologia, não tão antigo. Em 2006, havia um medicamento disponível na Europa que nunca foi aprovado nos Estados Unidos. Chamava-se Rimonabant, nome comercial Acomplia. Era um antagonista do endocannabinoide. Era o medicamento anti-maconha. Era o medicamento do anti-larica. Basicamente bloqueava onde a maconha se liga às células cerebrais. E causava uma quantidade significativa de perda de peso porque basicamente impedia você de comer. Era um medicamento anti-larica, e as pessoas perdiam muito peso. Foi aprovado pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. E esteve no mercado por 2 meses. O que aconteceu? Bem, houve 21 suicídios em 2 meses com o Rimonabant. Descobriu-se que, se você suprimir o sistema de recompensa tão severamente, você não quer levantar de manhã. Você não quer viver. As recompensas são o que te tiram da cama. E se você elimina a recompensa, eliminou o amor pela vida. E isso é um problema. Temos que ser muito cuidadosos. Agora, foi demonstrado que esses análogos GLP-1 aumentam a taxa de depressão, mas ainda não vimos ideação suicida ou suicídios. Mas precisamos estar atentos a isso. Agora, o segundo lugar onde esses medicamentos atuam é no intestino, no trato gastrointestinal. Eles diminuem o esvaziamento gástrico. Diminuem como o estômago deixa a comida passar. Agora, isso é parte do motivo pelo qual funciona, porque se você não está movendo a comida, não quer comer mais, porque sente que não quer colocar mais nada em você. Isso parece algo bom, até que não seja. Número 1. Causa náusea e vômito. O que acontece com praticamente todos que tomam esses medicamentos, pelo menos por um tempo, até que se acostumem. Mas também causa pancreatite e gastroparesia. O estômago se torna como uma pedra. 3,4% das pessoas que tomam esses análogos GLP-1 desenvolvem gastroparesia. E para muitos, quando param de tomar o medicamento, a gastroparesia permanece. Isso é um problema. Um grande problema. E agora ações coletivas contra Novo Nordisk devido à gastroparesia. E, a propósito, a gastroparesia não está listada no rótulo de advertência, o que é um grande problema. Segundo problema, você perde peso. O que é esse peso? É tanto músculo quanto gordura. Agora, perder gordura é bom, mas perder músculo não é. Pergunte a qualquer velhinha que quebrou o quadril se ela gostaria de ter um pouco mais de músculo. Na verdade, a perda de músculo está associada a uma maior mortalidade.
A sarcopenia é um dos marcos do aumento do risco de mortalidade, e você está perdendo músculo assim como gordura. Bem, o que mais causa a perda de músculo e gordura? Fome. Bem, é por isso que funciona. Por que você está passando fome? Por que não pode comer? Isso faz sentido, infelizmente, mas não de uma boa maneira. Mas apenas um terço dos pacientes que tomam esses medicamentos realmente perdem peso e um terço das pessoas que os tomam acabam parando após um mês, e o peso que perderam volta rapidamente porque na verdade você não corrigiu o problema. Você só colocou um curativo. Então isso também é um problema. Há alguns inconvenientes desses medicamentos dos quais as pessoas não estão falando. E por fim, meu terceiro chapéu, o chapéu de saúde pública. Esses medicamentos induzem uma perda de peso de entre 16% e 20%. Isso é bom. Custa $1.300 por mês. Agora, se todos nos Estados Unidos que se qualificassem para um análogo de GLP-1 recebessem, isso custaria $2,1 trilhões para o sistema de saúde por uma perda de peso de 16 a 20%. Esse é um grande número. Quando você considera que o orçamento da saúde é de $4,1 trilhões, $2,1 trilhões é mais de 50% de sobrecarga sobre o que já estamos pagando e nem conseguimos pagar isso. Por outro lado, e esta é a parte importante, se simplesmente conseguíssemos reduzir o consumo de açúcar adicionado neste país para os níveis recomendados pelo USDA, poderíamos ter uma perda de peso de 29%, não de 16 a 20%, mas de 29%. E em vez de custar $2,1 trilhões, poderíamos economizar $3,0 trilhões. Isso representa uma diferença de $5,1 trilhões para uma melhor perda de peso e sem efeitos colaterais. Então, qual das duas opções faz mais sentido para você? Por que você acha que isso não é feito? Por que você acha? Bem, isso é fácil. É a indústria alimentícia e a quantidade de dinheiro que eles ganham? Aí está. Não tenho mais nada a dizer. É autoexplicativo. Quero voltar a isso, mas quero fazer outra pergunta porque li um pouco sobre isso em alguns dos seus escritos. Quero falar sobre açúcar e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Qual é o mecanismo pelo qual o açúcar impacta a nossa capacidade de focar? E isso pode estar relacionado ao Esta é uma pergunta complicada. Minha colega em Londres, doutora Raquel Gal, é especialista nisso e escreveu um livro chamado Smart Foods for ADHD. A primeira coisa que você deve fazer para reduzir o é eliminar o açúcar. Sabemos um pouco por que isso é assim. Você por acaso tem filhos? Sim, 3. Então eles vão para a escola e a festas de aniversário, e as festas de aniversário têm cupcakes, e as crianças comem os cupcakes e depois ficam pulando pelas paredes. E isso é o fim da lição. Os professores aprenderam que os cupcakes são tirados no final do dia. Não no meio do dia, porque uma vez que os cupcakes aparecem, o fim da lição é certo. O que está acontecendo aí? Esse é um fenômeno que chamamos de onda de açúcar. E parte da razão disso acontecer é porque a frutose inibe a função mitocondrial do SNC. Está esgotando o ATP. E esse ATP é necessário para que os neurônios inibitórios funcionem. Interessante. Você sabe, é engraçado, quando estávamos crescendo, meu pai costumava pegar qualquer garrafa de refrigerante que estivesse na casa e jogá-la na pia. Ele não queria que a gente bebesse refrigerante. Ele era inteligente. Enfim. Este é um problema e as pessoas não entendem. As pessoas não veem porque o açúcar é diferente de qualquer outra caloria. Mas, na verdade, é porque ele tem esses efeitos nas mitocôndrias que são muito diferentes dos outros alimentos. A indústria alimentícia e farmacêutica realmente não querem que você saiba disso. E essa é uma das razões pelas quais escrevi livros e tento levar essa informação ao público para que possam se preparar e se armar adequadamente. Você menciona que as comunidades de baixa renda são desproporcionalmente impactadas por esse problema nutricional, e me pergunto se, como um passo para abordar a questão, e sei que isso se desvia um pouco da nossa conversa principal sobre nutrição, mas por que não proibir a compra de qualquer bebida gaseificada ou qualquer coisa rotulada como bebida ou refresco, se você estiver usando cupons de alimentos para fazer a compra? Ou seja, se não fornecer uma certa quantidade de nutrição, você não pode pagar por ela com cupons de alimentos. Essa é uma pergunta muito boa.
E você pode ou não saber que eu testemunhei em uma audiência do Congresso na Câmara dos Representantes em 22 de maio deste ano. Foi no Subcomitê de Agricultura do Comitê de Apropriações da Câmara. E tratava exatamente disso, se podemos tirar os refrigerantes do SNAP por essa razão. E fui chamado pelo presidente do Subcomitê de Agricultura, o nome dele é Andy Harris. Ele é um congressista de Maryland, de Baltimore. E ele é republicano. Ele é um ex-médico de cuidados intensivos, anestesiologista de Hopkins. Então ele entende, ele sabe, ele já esteve lá, ele entende a bioquímica, e convocou esta reunião especificamente para investigar se podemos tirar os refrigerantes do SNAP. E, podemos? Não, não podemos. E a razão pela qual não podemos é porque as pessoas, em primeiro lugar, acham que se trata de calorias, não porque o açúcar seja uma toxina mitocondrial específica. Essa é a primeira razão. Então, por que penalizar as pessoas por consumir açúcar se trata apenas de calorias? E em segundo lugar, os democratas no comitê estavam quase exclusivamente contra essa medida porque acham que se tirarem os refrigerantes, logo tirarão tudo do SNAP. O trabalho deles é basicamente manter o SNAP como está. E o argumento que eles usam é que tirar os refrigerantes dos beneficiários do SNAP é regressivo para os pobres. E eu vou te dizer o que é mais regressivo para os pobres: a diabetes é mais regressiva para os pobres. Mais trabalho a ser feito nisso. Muito mais. Quero dar um passo atrás e abordar o quadro geral. É perigoso olhar apenas para um ingrediente? Lembro-me de que em algum momento foi decidido que havia muito sódio nos alimentos, e com certeza por boas razões. E de repente surgiu uma grande quantidade de produtos com baixo teor de sódio nas prateleiras. Depois houve algo sobre as gorduras e temos um monte de versões com baixo teor de gordura de produtos. Fico me perguntando se alguém vai aparecer e dizer, ok, vamos tirar o açúcar e adicionar outra coisa, possivelmente igualmente ou mais prejudicial. Em vez de regular um ingrediente por vez, sinto que as regras devem ser mais robustas quando se trata de algo tão fundamental quanto a nutrição. O que você pensa sobre isso? Esse é um ótimo ponto. É um ótimo ponto. E é verdade que toda vez que focamos em um alimento específico, o que acontece é que criamos outro monstro. Tentamos derrotar um e criamos outro, e eu concordo com isso. Todos nos disseram para comer baixo em gordura e foi assim que nos metemos nesse problema. O baixo sódio é complicado, mas deixa-me tentar te explicar o sódio. Consumimos muito sódio? Claro. Mas sabe o quê? Nossos ancestrais também consumiam muito sódio. Na verdade, consumiam mais sal do que nós. E não tinham esse problema de hipertensão. Pense dessa maneira. Antes da refrigeração, lá pelos anos 1800, começo de 1900, porque a refrigeração é um invento de por volta de 1920, os barcos saíam para o Atlântico pescar. Salmão atlântico ou bacalhau ou o que fosse. E saíam por meses a fio. Não é que saíam, davam uma volta e voltavam no mesmo dia. Saíam por meses a fio e pegavam o peixe, mas o peixe apodrecia se não tivessem uma forma de preservá-lo, mas ainda não haviam inventado a refrigeração. Então, como preservavam o peixe? Colocando sal nele. E isso preservava o peixe. Os nossos ancestrais consumiam 15 gramas de sal por dia. E não tinham hipertensão. E a razão pela qual não tinham hipertensão é porque nossos rins eram muito bons em eliminar o excesso de sal. Hoje, estamos consumindo em média 6,9 gramas de sal por dia. Então, estamos consumindo 60% menos sal do que nossos ancestrais consumiam. Mas temos um grande problema com hipertensão. E a razão é que nossos rins não estão eliminando o excesso de sal. Antes eliminavam, e agora não. Se nossos rins pudessem eliminar o sal não seria um problema. É apenas porque os rins não estão eliminando o sal que temos um problema. Por que os rins não estão eliminando o sal? Resposta: uma palavra. Açúcar. Insulina. O hormônio insulina causa a reabsorção de sódio ao nível dos rins. E agora todos somos hiperinsulinêmicos e resistentes à insulina como parte da nossa síndrome metabólica. E como estamos hiperinsulinêmicos, essa quantidade de sal que estamos consumindo agora é demais para os nossos rins, porque a insulina está fazendo com que o sal seja reabsorvido. A questão é: podemos reduzir a insulina? A resposta é: como você reduz a insulina? Elimine o açúcar.
Acontece que, quando você analisa as meta-análises, a redução do açúcar tem um papel maior na redução da pressão arterial do que a redução do sal. Isso é muito interessante. Acho que as pessoas não sabem disso. Bem, eu sei, é por isso que tenho um emprego. Há muito trabalho a ser feito aí. Estou fazendo o meu melhor. Vou ser muito honesto com você. Apenas neste último fim de semana, tive basicamente que repreender um colega exatamente sobre esse tema. Não vou mencionar quem foi, mas foi bem contundente. Foi privado. Deixei bem claro a esse colega que ele fazia parte do problema, não da solução. É interessante porque isso exacerba o problema. Se temos, na falta de um termo melhor, pessoas de autoridade na área confundindo a informação ou desinformação, ouso dizer, torna-se muito difícil para os consumidores saberem o que é certo, o que é errado e quem eles devem seguir. Concordo completamente. É um grande problema. É ainda mais problemático neste mundo pós-verdade. Em quem você acredita? E eu entendo, vi a confiança desmoronar ao longo dos últimos 10 anos, e é muito preocupante. E há pessoas que não acreditam em mim, e tudo o que posso dizer é que tenho a ciência, e colocarei minha ciência contra a de qualquer outra pessoa. Agora, se você não quer acreditar na ciência, e temos muitas pessoas que não querem acreditar na ciência agora. E isso é um problema. É um problema. Quero fazer uma pergunta, dado que você pesquisou e escreveu extensivamente sobre este tópico por muitos anos. Se você tivesse o poder e os meios para fazer uma mudança que impactasse permanentemente a nutrição do consumidor, que mudança você faria? Já disse isso antes. Primeiro, se eu pudesse balançar uma varinha mágica e fazer com que se mantivesse. O que eu faria seria eliminar todos os subsídios alimentares, absolutamente todos. Todos os subsídios alimentares, porque os subsídios alimentares distorcem o mercado. Deixe o mercado funcionar. Até os libertários podem concordar com isso. O fato é que temos um sistema alimentar muito desorganizado por causa dos subsídios. Porque os produtores de alimentos ultraprocessados basicamente recebem mais dinheiro para nos fornecer porcarias. A ideia é que você subsidia isso, portanto eles produzem mais porque ganham mais dinheiro, e então você não consegue se livrar disso. E se eliminássemos isso, os alimentos melhorariam. Porque a indústria alimentícia, uma coisa de que tenho certeza absoluta, é que eles não se importam com o que vendem, desde que vendam. É a única coisa que importa para eles. É só sobre o dinheiro. Eles mesmos me disseram. Me disseram diretamente na minha cara. Disseram, olha, podemos mudar. Já tivemos que mudar antes. Tivemos que mudar quando nos disseram para reduzir as gorduras. Podemos mudar de novo com duas condições: não faremos isso sozinhos e não podemos perder dinheiro. Se eliminássemos os subsídios, eles não fariam isso sozinhos e não perderiam dinheiro. Então as pessoas dizem, sim, mas o preço dos alimentos aumentaria. Na verdade, não. A Fundação Giannini da UC Berkeley, alguns anos atrás, realizou uma análise de modelagem fazendo exatamente essa pergunta. E se eliminássemos todos os subsídios alimentares? Tem que ser todos. E acontece que o preço dos alimentos não mudaria, exceto por dois itens, que subiriam: milho e açúcar. E esses são os dois que queremos que subam. Porque isso reduziria a disponibilidade efetiva. E isso reduziria o consumo de açúcar, sem realmente causar uma montanha-russa louca nos preços dos alimentos. É isso que eu faria. Infelizmente, isso exigirá o Congresso, porque isso faz parte da lei agrícola. E não é como se eu pudesse fazer isso por decreto ou qualquer outra pessoa pudesse. Certo. É interessante porque acho que os seres humanos têm um desejo inato de autonomia e a ilusão de controle sobre suas escolhas. Parece que o contexto. É apenas uma ilusão. Bem, porque o contexto molda nossas preferências, o qual permite que os profissionais de marketing e os formuladores de políticas influenciem nossas decisões, não é certo? Moldando o contexto em que nos são apresentadas tais opções. Percebi que você fala sobre essa ideia de marketing e propaganda no seu livro Hacking of the American Mind. Minha pergunta é: você acha que nós, como consumidores, temos uma certa responsabilidade de nos educarmos? Tentar entender o contexto de nossas escolhas e aprender como podemos ser parte da solução para não sermos enganados? É claro que sim. Absolutamente. Por que você acha que eu escrevo livros?
para capacitar o consumidor a fazer exatamente isso. E alguns fazem, outros não, e alguns não conseguem. A questão é, os que não fazem e os que não conseguem, o que farão? Eles ainda precisam de ajuda. Ainda fazem parte do sistema. Ainda são o que está impulsionando os custos dos cuidados de saúde para o alto. Dizer ao público, por conta própria, eduque-se e boa sorte com isso, simplesmente não funciona. É um problema de saúde pública e precisa de uma solução de saúde pública, certo? Sim, a educação vem primeiro. Concordo totalmente. É por isso que escrevo livros. É por isso que estou fazendo este podcast com você, porque a educação vem primeiro. Mas a educação sozinha nunca resolveu nenhum problema de abuso de substâncias. Sim, concordo com isso. Não acho que seja somente responsabilidade pessoal. Acho que fornecer coisas como o que você faz e talvez esses podcasts e coisas do tipo para que as pessoas possam obter informações é muito útil. Quanto mais pessoas entenderem, mais votos. Mais votos, mais políticos que farão a coisa certa porque, no final das contas, os políticos lideram por trás. Tem que haver mais votos do que dólares. Você tem que educar o público para conseguir esses votos. Quero perguntar sobre os 4C. Você descreveu o caminho para a satisfação como os 4C. Pode contar aos nossos ouvintes quais são os 4C que levam a uma vida mais feliz e saudável? E qual é a ciência que os apoia? Certo. No meu livro The Hacking of the American Mind, falo sobre dois bioquímicos, dopamina e serotonina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. A serotonina é o neurotransmissor da felicidade ou contentamento. A dopamina é o neurotransmissor que diz, isso é bom, quero mais. A serotonina diz, isso é bom, não quero ou preciso de mais. Claramente, eles não são a mesma coisa. A dopamina impulsiona o vício. A serotonina impulsiona a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, mas vivemos em uma sociedade impulsionada pela dopamina. Praticamente tudo na loja é projetado para aumentar sua dopamina, também para aumentar seu cortisol em termos de medo, e para diminuir sua serotonina. A pergunta é: como reduzir sua dopamina, aumentar sua serotonina e diminuir seu cortisol? Essa é a questão. Acontece que você não pode comprar essas coisas. Elas são dádivas de Deus, e as temos usado por milhares de anos, mas nos últimos 50 anos elas foram deixadas de lado e precisamos basicamente ressuscitá-las. No livro, chamo-as de as 4C, e são coisas que sua mãe ensinou, mas você esqueceu enquanto tomava Coca-Cola e frappuccinos da Starbucks. O primeiro C é conectar. E conectar não significa no Facebook. Conectar significa conexão olho no olho. Nem mesmo que você e eu estamos fazendo agora, mas olho no olho. E a razão é que, ao olhar para o meu rosto, ele é interpretado por um conjunto de neuroníons na parte posterior do seu cérebro, no lobo occipital, chamados neurônios espelho. Esses neuroníons estão diretamente ligados ao núcleo dorsal da RAF, que gera a serotonina. Falar comigo pessoalmente, não online, mas pessoalmente, seria um gerador de serotonina por si só, relações, conexão. Essa é a primeira coisa. O segundo C é contribuir. E não significa para o seu plano de aposentadoria. Significa para os outros, como no Habitat for Humanity, educação ou o que for doar-se para os outros. Isso é um grande gerador de serotonina. E não tem nada a ver com dinheiro. Nunca tem a ver com dinheiro. Dar é um gerador de serotonina. Receber, não. O terceiro C é COP, enfrentar. E enfrentar significa basicamente atenção plena, mindfulness, exercício e sono. Todas essas coisas reduzem o cortisol. E o cortisol regula negativamente o receptor de serotonina. Se você tem menos receptores, basicamente obtém menos felicidade. Então você precisa praticar atenção plena, fazer exercícios e dormir. O quarto C é cozinhar, porque há três coisas no fornecimento de alimentos que basicamente alteram a dopamina ou a serotonina. A primeira é o triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina e está em produtos de origem animal, não em produtos vegetais, o que é um problema. A segunda é eliminar o açúcar, porque a frutose é o maior impulsionador da dopamina. E a terceira é que precisamos de ômega 3. Os ômega 3 acalmam o cérebro e mantêm o cortisol muito mais baixo. Então você precisa de uma dieta rica em triptofano, pobre em açúcar e rica em ômega 3.
Aliás, você também precisa reduzir a inflamação. E como você faz isso? Bem, o que está causando a inflamação? Número 2. Adolescentes. Como fazemos com que os adolescentes entendam isso? Eles mesmos estão começando a entender. O maior problema é que a mídia basicamente os bombardeia com porcarias o tempo todo. E isso é um problema enorme. Como lidamos com isso? Bem, antes de mais nada, precisamos de educação nutricional nas escolas, e estamos trabalhando nisso. Mas nem todos estão fazendo isso. Temos um currículo para ensinar nutrição até mesmo para crianças do 2º ano e continuar até o último ano do ensino médio. Por que as crianças não sabem o que é comida, nem mesmo de onde ela vem? É necessário um currículo. É preciso ensinar isso desde cedo e deixar que as crianças vivam essa experiência e provem por si mesmas. Outra coisa que precisamos fazer é levar comida de verdade para as escolas. Sou o diretor científico de uma organização sem fins lucrativos aqui na área da Bahia chamada Eat Real. Você pode encontrá-la online em eatreal.org. O que fazemos é fornecer modelos de negócios para profissionais de serviços de alimentação em distritos escolares para que possam levar comida de verdade para escolas de K-12 em todo o país. Atualmente, temos 614 escolas em 10 estados. No próximo ano, levaremos isso para 20 estados, e nosso objetivo é fazer disso um modelo de aquisição, distribuição e consumo de alimentos em todas as escolas dos Estados Unidos. Afinal, qual é a maior rede de fast food da América? As escolas públicas da nação. Se pudéssemos levar comida de verdade para as escolas, poderíamos reverter essa epidemia de obesidade infantil. Agora existem fazendas escolares e programas de culinária dentro das escolas, nas cafeterias. Essas são ferramentas que ajudam a educar a próxima geração de maneiras valiosas. Então, a criança chega em casa, a mãe leva a criança ao mercado, e a criança diz: "Olha, uma alcachofra. Podemos comer isso no jantar?" E a mãe responde: "Bem, eu não sei como preparar uma alcachofra." E a criança diz: "Sim, mas eu sei." E então, a criança se torna uma força disruptiva positiva dentro da casa. Assim, você pode reverter toda a situação dessa forma. Outra coisa que precisamos fazer é tirar todo esse conteúdo das redes sociais relacionado à comida. É um problema em vários sentidos, mas especialmente em relação à comida, porque é onde as crianças aprendem sobre nutrição. E, claro, elas não estão aprendendo sobre nutrição, estão aprendendo a ser alvo de propaganda. E com isso, muito obrigado pelo seu tempo. Esta foi uma conversa extremamente esclarecedora e agradecemos a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Nos vemos na próxima semana. Ao encerrar, quero agradecer por se juntar a mim no podcast Seu Caderno. Se você gostou do que ouviu, peço humildemente que siga e se inscreva. Até a próxima, lembre-se, entender seu corpo é o primeiro passo para fortalecer sua mente.